Salve, salve, rapaziada, professor Leandro Levi na área para mais um vídeo aqui no canal Geografia Pública, o canal que quer tornar pública a ciência geográfica. Já chega deixando o like, já chega se inscrevendo, já chega seguindo nas redes. E hoje eu vim falar sobre o marco temporal das terras indígenas. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre o que é esse marco temporal das terras indígenas e vou deixar ele aqui no iCard aqui como recomendação para vocês. Mas eu vou dar uma leve resumida, uma leve sintetizada. Se liga, a parada é a seguinte: o marco temporal das terras indígenas é um projeto de lei que quer fazer com que só os índios que estavam no dia da Constituição ser assinada, dia 5 de outubro de 1988, só os índios que estavam nesse dia em suas terras têm direito a essas terras. Os índios que não estavam em suas terras e tinham perdido suas terras, a partir desse momento não tem mais direito às terras que eles perderam. Só que isso é muito injusto porque a gente tem ao longo da ditadura militar uma quantidade abissal de desapropriação de indígena de suas terras. Então a maior parte da população indígena brasileira, em 88, não estava na sua terra. E então esse marco temporal, no final das contas, é para aprofundar a concentração de terras, as terras nas mãos cada vez mais dos grandes latifundiários, dos ruralistas, que querem a expansão do agronegócio, né, em função do lucro próprio. O Brasil agoniza, tem gente passando fome, a gente expande o agronegócio, exportar soja, plantar cana-de-açúcar para produzir etanol, praticamente é isso. A gente está destruindo a Amazônia, já destruiu o Cerrado para isso, para enriquecer meia dúzia de ruralistas que manda no Brasil desde as capitanias hereditárias. Se a gente não romper com essa lógica, o Brasil não vai sair disso. O Brasil vive ciclos, né? O Brasil tem um momento de esperança, depois crise. Esperança, crise. Não sai da esperança. O Brasil é o país do futuro até quando? Porque eu, na década de 90, ouvia isso. Que o Brasil era o país do futuro. Esse futuro nunca vai chegar se a gente não romper com a lógica das oligarquias rurais, da aristocracia rural que manda nesse país até hoje. Desde 1500 até hoje. Quem tentou romper com eles, tomou golpe. Quem tenta mexer no vespeiro, toma rasteira. Vai de arrasta pra cima. Só que se a gente não sair dessa lógica, que lógica? De tentar reformar o capitalismo. Não existe reforma para um projeto de sociedade que vive como se os recursos da natureza fossem infinitos. Não tem como reformar. Não tem como ter um capitalismo mais brando. O capitalismo precisa sempre estar crescendo em cima de crescimento. Crescimento em cima de crescimento. Cresce 3% esse ano. Ano que vem tem que crescer 3,5%, em cima dos 3% que cresceu no ano anterior. Então é um crescimento exponencial às custas em detrimento da exploração dos recursos da natureza. Isso é insustentável. Insustentável. Todos os sistemas passaram por seus ciclos e foram implodidos, aí surgiram outros sistemas. A gente teve o sistema feudal, a gente teve o sistema escravista, a gente teve o sistema socialista e o sistema capitalista foi o que imperou, foi o que aparentemente deu certo. Só que o sistema capitalista está acabando com a natureza em poucos séculos, está esgotando o mundo. Então a gente precisa romper com a lógica do capitalismo. E o marco temporal é um marco nessa briga. Por quê? Porque os ruralistas querem pegar as terras indígenas e fazem com que a sociedade brasileira como um todo compre a ideia de que indígena não serve pra nada, de que indígena é vagabundo, de que indígena é mau caráter, de que não quer trabalhar, de que eles que têm que se adaptar à nossa sociedade. Primeiro, quem estava aqui quando os portugueses chegaram eram eles. Então eles são os verdadeiros donos da terra. Ah, mas isso já caiu por terra, tem mais de 500 anos. Beleza. Eles não tratam a terra como nós tratamos. A forma de relação do índio com a natureza é diferente. E ele é visto como arcaico. Um cara que não destrói a natureza é visto como arcaico. É visto como atrasado. Como um cara que não evoluiu. Um cara que se relaciona de forma harmônica com a natureza. A gente tem que começar a questionar isso. A gente tem que começar a ser o chato da história, porra. Porque os caras estão tentando fazer com que os povos indígenas que brigam por ter um pedaço de terra, eles não consigam mais ter esse pedaço de terra. E sabe o que significa? Isso significa preservação da Amazônia. Se você olhar, a maior parte das terras indígenas no Brasil estão na Amazônia. Eu nunca imaginei que iria amar a indicação do Temer e odiar uma do Lula. Exatamente, Hassandes. Mas olha as voltas que a terra plana dá. Olha o que o Brasil faz com a gente. Estamos no Brasil, como o tio fala, né? E não como se tivesse uns economistas que já avisassem desses problemas no começo. Então, a gente tem que cobrar o governo Lula para que o governo Lula seja mais à esquerda, porque dos 3 governos que ele tá fazendo, dos 2 que ele fez, desse que ele tá fazendo, esse, em menos de 1 ano, a gente já vê que é o mais à direita que ele tá fazendo. Ele tá tentando conciliar de todos os jeitos, aí vem com papo de governabilidade, de que ele tem que fazer isso. Cara, se a gente continuar fazendo isso, a gente vai cair no fascismo de novo. O fascismo, ele é uma cadela no cio. Não existe essa máxima? E aí o liberal, ele é sempre um cão querendo botar sua mais
masculinidade pra fora. E aí o fascismo, se ele passar, é difícil, né? É muito seduzente, né? Então a gente tem que ficar ligado nisso. Porque pra vir mamãe falei como presidente de 2026, amigo, não é difícil. Depois de Bolsonaro é difícil me surpreender. A social-democracia é a antessala do fascismo. Joseph Stalin. Obrigado, Manolo. O cara trouxe Stalin. O camarada Stalin falou. A social-democracia é a antessala do fascismo. E é exatamente o que eu tô falando aqui. Essa social-democracia, né? A social-democracia, o centro-esquerda, isso daí só dá palco pro fascismo vir e dar rasteira e se implementar. E aí a gente fica nesse ciclo. Social-democracia, fascismo. Social-democracia, fascismo. E aí? Quando é que a gente vai romper? Quando que a gente vai romper? Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para, mas se você não se compadece com a vida do indígena, que pra mim já é uma pessoa que eu não quero contato, porque pra mim, você só pensa no próprio umbigo, é isso que o capitalismo fez com a sociedade humana, né? O individualismo exacerbado. Cada cachorro que lamba a sua própria caceta. Não é isso? Cada um com seus problemas, farinha pouca, o meu pirão primeiro. E é isso. Eu não sou indígena, então, foda. Se você não se compadece com a população indígena, com os indivíduos, com as pessoas, com os seres humanos, você pelo menos tem que se compadecer com você. Sabe por quê? Se você mora no Brasil, se você tá me ouvindo, você vai ser impactado pelo marco temporal ser colocado em prática, sobre esse projeto de lei ser colocado em prática. Porque demarcação de terra indígena significa preservação do bioma Amazônia, e o bioma Amazônia é que traz chuva pro centro-sul do Brasil. O bioma Amazônia, ele vai fazer uma evapotranspiração colossal, vai jogar uma quantidade de água em formato de vapor na atmosfera, uma quantidade diária absurda, e esses rios aéreos, eles descem, batem nos Andes e descem pro centro-sul da América Latina, da América do Sul. E isso significa centro-sul do Brasil também. Ali tem a cabeceira de diversos rios importantíssimos pra gente, como, por exemplo, o Rio Paraguai, que vai ser o rio que vai causar a inundação da planície do Pantanal. O Rio Paraná, que tem como uma das principais hidrelétricas, a hidrelétrica de Itaipu, que gera energia elétrica para grande parte do Brasil. Então é uma sucessão de problemas que a gente tem com a não preservação da Amazônia, que esse marco temporal, ele interfere na vida de todos os brasileiros e, no final das contas, de todo o mundo, porque a Amazônia funciona como uma reguladora do clima mundial. Eu não sei se vocês sabiam disso. Não vou me estender mais, porque já tô falando pra caraca. A gente vai acompanhar aqui no Geografia Pública, nos próximos vídeos, nos próximos LL News, a gente vai trazer aqui o marco temporal, que já é assunto presente aqui, porque aqui a gente denuncia. Tô tentando endossar. O marco temporal é uma discussão, na minha opinião, óbvia, mas o Brasil é um país que a gente tem que estar sempre lutando pelo óbvio, pela obviedade. Então vamos continuar lutando para que os povos originários continuem com as suas terras, e mesmo a galera que não estava nas suas terras em 88, né? Que era a maioria, o que é óbvio. Então até o próximo vídeo, deixa o like, faz o protocolo e até mais.